Você que está acompanhando o portal RDC, ainda ontem eu fiz uma entrevista aqui com uma advogada professora de bioética do curso de Direito, para o Judiciário acompanhar as questões sucessórias, por exemplo, da tecnologia em relação à fertilidade. Ela mostrou casos aqui muito interessantes, material genético congelado, o casal quer adiar lá para ter filhos, aí falou de um caso que a mulher e o marido congelaram lá o material genético, e aí o marido acabou falecendo, aí de quem é esse material genético? Vai para a pesquisa, fica para a pessoa, daí a viúva disse que não queria mais, daí a mãe do falecido disse que queria, para daí a questão da barriga de aluguel, para ter um neto, e aí como é que fica isso numa briga sucessória, na questão de uma herança, e a gente casualmente vai falar sobre os 45 anos do primeiro bebê de proveta. Você lembra disso? 45 anos bebê de proveta, o que mudou em relação à infertilidade. Estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Petraco. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Ontem mesmo a gente estava falando justamente sobre o avanço, 45 bebê de proveta, quanto tempo que eu não ouvia isso, né? Me lembro que na época foi assim, até deu polêmica, e tal, a medicina mexendo, brincando de Deus e tal. E aí, doutora, hoje já temos aí uma série de avanços na medicina, né? Que mudou, acho que mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Tudo mudou. Eu acho que há 45 anos atrás se sonhava com essa possibilidade de fazer um bebê em laboratório, e hoje é uma realidade que ajuda muitos casais a ter filhos. E não só mudou toda a tecnologia, que permite os tratamentos com uma taxa de sucesso muito maior, como mudou também o acesso desses pacientes, a quantidade de pacientes que busca esse tipo de tratamento, por aumento de casos de infertilidade, por mais diagnósticos, mas também por saber mais sobre isso, por buscar se informar mais. Não é à toa que junho é o mês da conscientização da infertilidade. E eu digo que mais do que falar de infertilidade, a gente tem que falar sobre fertilidade. Sim. Porque a gente fala muito pouco sobre isso. É verdade, é verdade. Inclusive, eu queria que a senhora relembrasse o processo, O que é o bebê de proveta, que eu me lembro que causou uma polêmica ali. Criar um bebê em laboratório, O que é o processo do bebê de proveta? O bebê de proveta, hoje a gente chama o tratamento de fertilização in vitro, que é a obtenção dos óvulos, dos espermatozoides, a união desses gametas em laboratório, a formação de um embrião e então a colocação desse embrião pronto dentro do útero dessa mulher. Então se chamava de bebê de proveta porque foi feito numa proveta, num tubinho de ensaio. Sim. E aí por isso que teve esse nome lá na década de 70. E isso era utilizado para que caso? Já em casos de infertilidade. Esses dois cientistas, um médico e um embriologista, tentaram por muitos anos, outros grupos já vinham tentando obter sucesso através dessa técnica de gravidez. E esse foi o primeiro caso de sucesso, que foi na Inglaterra, que conseguiram, então, efetivamente, que essa mulher engravidasse através dessa técnica. Então, já era um casal com dificuldades para engravidar, que vinha buscando uma alternativa para tratar isso. Tinham problemas com a fertilidade, Vamos inverter um pouco e não com a infertilidade. E eu me lembro que teve também até novela com a questão da barriga de aluguel, também foi outra polêmica daí também, Isso entra um pouco do que tu estava dizendo agora, Onde é que entra a barriga de aluguel daí? Justamente isso, pegar esse material genético e colocar num útero. Num outro útero, Num outro útero, aí seria a barriga de aluguel. Isso, o nome técnico é útero de substituição. Muito bem. Hoje a gente fala da barriga solidária. A barriga solidária. Porque a barriga de aluguel, útero, a barriga de aluguel dá um caráter comercial. E não se pode, não pode, claro, exatamente. não pode no Brasil entrar. É proibido que haja um caráter comercial nesse tipo de tratamento. Então, o que a gente pode é fazer o tratamento com um familiar. Então, um familiar tanto da mulher quanto do homem, qualquer um dos cônjuges, de até 4º grau. Então, até prima pode participar desse processo, tentando ajudar esse casal, então, a gerar um bebê. Os gametas são, então, dos pais biológicos, o óvulo espermatozoide daquele casal, que por alguma dificuldade aquela mulher não pode gestar, e então acaba utilizando o útero de uma outra pessoa. E doutora, desculpe a ignorância, a gente sempre associa a infertilidade, a falta de fertilidade, às mulheres, Na verdade, os dois podem ter problema. Falar um pouco do que leva também, às vezes, São N motivos, doutora? É muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje a prevalência das causas se equivalem.
As causas femininas já foram muito mais prevalentes. Sim, então era por isso que... E hoje a gente sabe que tanto causas femininas, quanto masculinas, quanto de ambos, se equivalem. Então a gente tem aí a mesma proporção de homens e mulheres com dificuldade para engravidar. Eu digo isso porque daí as mulheres acabavam pegando uma culpa, né? Ficavam até emocionalmente abaladas. O que eu acho que acontece com as mulheres? A mulher está muito mais acostumada a ir no médico do que o homem. É verdade. Né? A mulher vai no Tanto ginecologista. que vive mais. Vai no ginecologista desde sempre, desde adolescente, desde a primeira menstruação. Então a mulher muitas vezes acaba tendo mais acesso, consequentemente acaba fazendo mais diagnósticos ou mais precocemente. Os homens têm um pouco mais de resistência e quando a gente fala de infertilidade, mexe muito com essa questão da masculinidade. Importante a gente quebrar esses tabus. E aqui no estado eu acho que também é pior ainda, né? Tem muito isso. Então é importante a gente falar sobre isso. Não é uma incompetência, né? Não é uma incapacidade desse homem de gestar. Nós estamos falando de um problema de saúde que tem tratamento. Então, como a gente brincou antes, a gente tem que falar sobre isso, tem que falar sobre fertilidade, sobre essa busca, né, de ajuda, porque tem diversos tipos de tratamento, diversas opções para esses casais conseguirem obter esse sonho de ser pais e mães. Às vezes pode estar com um homem ali, né, e aí o sujeito não vai fazer só porque não fez o diagnóstico, não vai... E a gente sempre tem que lembrar e falar que a infertilidade ela é do casal, ela não é da mulher ou do homem. Né? A gente pode aí estar buscando identificar uma causa que pode ser feminina ou masculina, mas a culpa não é de ninguém. Mas não é de ninguém a culpa, gente. Parece que tem que dizer alguém. Eu sei que é uma coisa linda, é um sonho e tal, mas não precisa ficar achando, né? Acontece. E uma coisa que eu acho importante a gente lembrar também, que emocionalmente é um diagnóstico muito difícil de se obter. Porque ninguém espera não poder engravidar. Pois é uma coisa que a mãe engravidou, a avó engravidou. Descobriu um câncer. Bom, aconteceu comigo, tá? Um azarão da vida. Mas não engravidar é tão natural. É tão normal engravidar, né? Então, quando a gente fala nessa dificuldade, às vezes a gente tem um entrave aí emocional super importante. E então tem que falar, tem que entender que, de novo, né, não é a culpa de ninguém. A gente tem hoje muito tratamento, informação, tem que ter informação, buscar ajuda, buscar informação, buscar especialistas. Como é que a gente está aqui no Brasil e no Estado em relação? A gente tem aí, né, técnicas, a gente tem condições aí para bem interessantes. Nós estamos muito bem nesse sentido, né, doutora? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul como um todo, tem clínicas no interior também, então tem várias clínicas de fertilização in vitro com laboratórios muito capacitados, porque o sucesso do tratamento depende muito da questão laboratorial. Como a gente vai fazer esse embriãozinho em laboratório, a gente depende muito, né, do embriologista capacitado para isso, das tecnologias de laboratório, meio de cultura, estufa, incubadora, microscópios para isso. Equipamento. Então, tudo isso vai refletir no sucesso da gravidez, né, no sucesso do tratamento. E a gente está muito bem, o Rio Grande do Sul está muito bem equipado. Isso, então. Eu tenho lido e realmente é verdade o que o doutor está falando. E eu estou falando isso voltando à questão da informação, né? Eu queria perguntar, a gente está vendo a questão do IP, daí o pessoal vai para o SUS. E aí muita gente também associa, eu sei que, como o doutor está falando, são equipamentos caros, são a formação do próprio profissional da área médica é caro também. Mas até a gente tem aí, em relação à disponibilidade, o sistema de saúde, acesso, porque a gente pode separar as coisas também. Ir ao médico é uma coisa boa, voltando ao início, a mulher vai mais. Minha mãe ali, agora estão todo mundo aposentado, minha mãe parece que agora virou, né? Tá bom, mãe, tudo bem. Tá sempre lá, eu já fui isso, eu já fiz aquilo. Mas a gente brinca muito, a visita regular ao médico, né? A gente fala muito do câncer de mama aqui no estado, no Instituto do Imama e tal, dos homens também, né? A próstata. A informação e a visita regular ao médico também, eu acho que também vai de encontro com a questão da fertilidade também, né, doutora? Isso entra dentro do tempo, né? Quanto tempo a gente espera para buscar ajuda? Então, um casal com menos de 35 anos, a mulher com menos de 35 anos, pode esperar até um ano, que é o tempo que a gente precisa para diagnosticar que existe uma dificuldade. A nossa chance mensal de engravidar num casal em que a mulher tem menos de 35 anos e que não tem nenhum problema é de mais ou menos 17%. É um número muito baixo. Então, de 100 casais sem problema nenhum, tentando parece que engravidar, todo mundo engravida assim, ó, toda hora. Só 17 saem grávidos. Então, por isso que a gente tem que acumular essa chance. Então, a gente diz que a infertilidade é depois de um ano de tentativas regulares. Olha como a informação entendendo o seu período fértil, qual é o melhor momento de manter relação sexual. Tudo isso vai implicar na chance de gravidez. Então, depois de um ano, não deu certo, a gente tem que investigar.
Mas a idade da mulher ele é muito importante nesse processo todo. Sim, porque tem uma coisa da natureza meio injusta, né? Muito injusta. Meio não, né? Muito injusta. Muito injusta. A mulher tem um período ali, né, de fertilidade. O homem já até é maior. A mulher, ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter para usar a vida inteira. Inclusive na gestação, inclusive ela já está... A gente produz o nosso número máximo de óvulos em torno do 5º mês de gravidez. Gente, lá na barriga da mãe. Olha isso, gente. É quando a gente tem nosso número máximo. E desde então a gente perde óvulos. É o contrário, aí vai se perdendo. Então, se imagina que depois dos 35, essa perda já foi tão acentuada Sim. que essa quantidade diminui chance... e a qualidade diminui. O espermatozoide também diminui a qualidade também. O espermatozoide diminui também. Cada vez mais a gente está entendendo o fator da idade para os homens. Essa coisa, ser 80 anos, não é mais ser assim. um paizão... Já tem vários estudos que mostram maiores riscos de doença no espermatozoide mais velho. Sim. Se falava muito depois dos 60, hoje a gente já está falando mais a partir dos 40, mas ainda a influência da idade feminina ainda é prevalente. A gente estava falando aqui sobre a questão da infertilidade ou da fertilidade e a gente estava falando uma questão em relação aí a se ir ao médico, né, doutora Rafaela? A questão, acho que também a campanha dos casais irem juntos também, né? Estava falando sobre culpa ali e a gente estava falando sobre a questão especificamente da atribuição à mulher, o problema de infertilidade feminina e masculina, né, doutora? Eu acho que acesso à consulta, o acesso à saúde. Estamos falando aqui de uma questão, né, de um plano de saúde, essa dificuldade de muitos casais de terem esse acesso, mas eu acho que a informação ela é essencial, independente da dificuldade ou não que esse casal vai ter. Sim. Às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de falar com esse casal sobre um ciclo de fertilização in vitro, imaginando que ele não vai ter condições de bancar, de arcar com esse custo, mas ele tem o direito de saber. É verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual é o melhor tratamento para ele e ele aí vai julgar, né, se é possível ou não é possível. Que maravilha. Infertilidade ou fertilidade pode ter cura. Pode ter cura. Tem cura na maior parte dos casos, né? Precoce, como a gente falou do câncer também, quanto mais cedo importante, né? E a doutora falou uma coisa muito importante também, que as mulheres têm esse hábito, né, cultural de ir ali na adolescência, já visitar ali o médico e a médica, e os meninos, né, ficam com aquela coisa, isso aí não é comigo não acontece, que é isso, exame de próstata, não sei o que, essa bobajada, e você pode estar aí, né, prejudicando inclusive a sua vida conjugal e a sua própria saúde, botando em risco a sua própria saúde. Então, parar de bobagem, tem coisas que são curáveis muito cedo, né, doutora? Então, vamos visitar o seu médico, vamos visitar médico também, o doutor Google também, deixar um pouquinho de lado também, né? Vamos visitar quem é capacitado, especialista, né, doutora? Importante. Buscar informação. Buscar informação. Informação salva vidas. A gente viu isso na pandemia, né? Quanta bobagem se falou nessa pandemia, quanta gente morreu que não precisava ter morrido, né? Por falta de informação. Informação salva vidas e é importante a gente ter um estado aqui, né? Medicina de excelência aqui no estado, a gente tem instituições aí públicas incríveis. Um abração lá pro pessoal do Hospital de Clínicas, inclusive ali, né? Meu querido pronto-socorro também, que olha, nossa, então a gente tem aí faculdades competentes, né? Profissionais competentes. O Rio Grande do Sul não deixa a desejar para nenhum lugar do mundo em relação a tratamentos de reprodução, de infertilidade, não só em tecnologia, como em capacitação médica. Então, eu acho que isso não é algo, às vezes, os pacientes perguntam, se eu for para São Paulo, eu vou fazer alguma coisa diferente. Não vai. Não, então não é desculpa. Não é desculpa, acho que a nossa população está muito bem assistida nesse sentido, de ter todo o acesso às melhores tecnologias e tudo que os tratamentos podem oferecer. Fantástico, parabéns pelo trabalho, viu? Eu ainda comentava lá o pessoal que hoje à noite, por exemplo, vão nascer crianças ali, né? E aí vão ter profissionais trabalhando hoje à noite ali, que vão mudar a vida de casais, né? E eu falava para a doutora, para nós muda toda a vida, mas para aqueles profissionais é só mais uma noite de trabalho. E a doutora falando, não é mais uma. É uma noite especial, todos são especiais. Com certeza. Demais. Doutora Rafaela, muito obrigado pela participação. A entrevista fica lá, se você se conectou agora, e espero que seja a primeira de várias. 45 anos, o primeiro bebê de proveta. Isso aí. Maravilha. Parabéns aí à ciência. Tá bom, doutora? Obrigada. Obrigado.